a Larissa, do curso de Biotecnologia, e hoje eu vou explicar como funciona o sistema imunológico. O sistema imune é como uma fortaleza viva, um exército incansável que protege o nosso corpo contra invasores indesejados. É uma rede altamente especializada, pronta para a batalha. Aqui eu fiz algumas ilustrações e algumas comparações, por exemplo, os leucócitos comparados aos soldados de elite, que são as células brancas do nosso corpo, que são os nossos combatentes, fazem uma patrulha, identificam as ameaças e atacam sem hesitação. Os nossos órgãos linfáticos são como as bases operacionais ou como os quartéis do nosso exército. Eles acabam secretando essas células desses soldados e acabam direcionando essa defesa quando tem necessidade. E os anticorpos são células inteligentes, são proteínas específicas que marcam e neutralizam inimigos de forma específica. Eles têm uma estrutura molecular que eles se ligam a esse invasor, ou como nós chamamos, os antígenos. E também os tecidos linfóides, que são como se fossem sentinelas ou guardiões de fronteira. Eles estão espalhados aí pelas mucosas, no intestino, na via respiratória e atuam como primeira linha de defesa, interceptando a ameaça antes que cause algum tipo de infecção no nosso sistema. Nós temos algumas linhas de defesa, entre elas as barreiras físicas. Por exemplo, a pele, além de ser o maior órgão do corpo humano, também é a nossa maior fronteira. Ela impede a entrada de patógenos, ela tem uma renovação de célula constante e impede, dificulta a adesão de micro-organismo na sua superfície. As mucosas, por sua vez, elas revestem as cavidades respiratórias, digestivas, e elas são responsáveis por capturar as partículas estranhas, os patógenos, enquanto os cílios são estruturas que acabam expulsando, movimentando esse material para fora. Além disso, nós temos os nossos reflexos protetores, como a tosse, como espirro, como o ato de lacrimejar, eles auxiliam na expulsão de corpos estranhos, de invasores, antes que possam estabelecer algum tipo de infecção. As barreiras químicas, como por exemplo o ácido gástrico, o pH da pele, as lisozimas, as defensinas, são responsáveis por criar um ambiente hostil para esse agente invasor. Então, esse agente, esse micróbio, esse patógeno, ele não se sente confortável e ele é eliminado prontamente por esse ambiente desfavorável. Ainda como primeira linha de defesa, nós temos a resposta inata. Ela é uma resposta rápida, não específica e ela age todas as vezes da mesma forma, porque ela não tem memória. Numa segunda infecção, ela não se lembra da anterior, então ela age da mesma forma todas as vezes. Ela é composta por algumas células, como por exemplo o macrófago, que é responsável por fagocitar, por englobar esse agente invasor. Os neutrófilos, que são a maior parte das células do nosso sangue, até 70%, são as primeiras células a chegar no local da infecção, também fagocitam, também englobam esse patógeno e eliminam através de algumas enzimas, por exemplo. E as células NK, que são células linfócitos especializados para reconhecer e destruir as células, por exemplo, infectadas por um vírus ou células tumorais, sem necessidade de uma sensibilização prévia. A partir da resposta inata, nós temos o processo inflamatório, que é uma inflamação caracterizada por alguns sinais, como, por exemplo, calor e rubor, devido à vasodilatação, aumento do fluxo sanguíneo no local, né, levando a temperatura, então, e causando uma vermelhidão. O edema, que é o inchaço, pelo aumento da permeabilidade vascular, né, a gente tem um extravasamento do plasma e das proteínas das células para os tecidos, então é normal a gente ter um inchaço. E também o processo de dor, que é um sinal de que o nosso corpo está tentando combater alguma coisa, né, e que algo está errado. E aí as células nervosas, com terminações nervosas, acabam pela pressão do inchaço tendo esse estímulo de dor. Quando a resposta inata não é suficiente, o corpo ativa a resposta adaptativa. Essa sim é uma resposta inteligente, é uma resposta que gera memória e é uma resposta específica, com defensores especializados, como por exemplo os linfócitos T e os linfócitos B, que são células que respondem à produção de anticorpos, os nossos mísseis teleguiados, e acabam combatendo de forma mais específica, mais eficaz a esse agente invasor. Nosso sistema é extremamente inteligente. Nós temos a memória imunológica, que é a capacidade do sistema imune de lembrar de patógenos que ele já encontrou após uma infecção, por exemplo. O corpo cria células de memória que podem permanecer por muito tempo, proporcionando respostas rápidas. Então, se o mesmo invasor invadir novamente o corpo, ele responde mais rápido e de forma mais eficaz.
A biotecnologia veio para empoderar o nosso sistema imune. Ela é um soldado de peso para o nosso exército. Por exemplo, a criação das imunoterapias nos trouxe a possibilidade de modular e guiar as respostas imunológicas. As vacinas, por exemplo, criam memória imunológica. Quando a gente tem contato com a doença, o nosso corpo já sabe como combater. A terapia CAR-T, por exemplo, é uma modificação genética que é capaz de ajudar o nosso corpo a reconhecer e atacar as células cancerígenas. E hoje também nós temos diagnósticos avançados, testes imunes sensíveis que detectam precocemente as doenças e monitoram as nossas respostas. Essas são as minhas referências que usei para fazer esse trabalho. Muito obrigada pela atenção. Espero que eu tenha despertado em vocês o interesse de conhecer cada vez mais o nosso fantástico sistema imunológico. Obrigada.